Olá, bom dia. Tudo bem, galera? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Hoje é segunda-feira, dia 29 do mês 4 de 2024. Agora são 9 horas e 42 minutos, hora de Brasília. Deus abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Espero que você tenha descansado bastante, que o teu final de semana tenha sido tranquilão. Espero, né, que tenha sido tudo bem, que você tenha descansado. Hoje aqui na nossa cidade é feriado, hoje é aniversário da nossa cidade, né? E aqui tá tudo devagarzinho, tudo devagar, em função justamente disso, né, do feriado aqui. Mas a gente vai estudar um pouquinho a palavra de Deus, a gente vai ler o livro de Romanos, se você puder fazer o favor. No capítulo de número 7 e no verso de número 1. Vamos lá, vamos fazer a leitura do capítulo 7. A gente vai ler aí até o verso de número 6. E se der, a gente vai um pouco mais para frente, tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Abra a tua Bíblia aí comigo. O livro de Romanos, capítulo 7, verso de número 1. Estou esperando você. Jesus é bom, glória a Deus. Espero que aí esteja bem, né? Espero dormir bem, sim. Dormi bastante, acordei cedo. Fernando Godoy, bom dia, querido. Anaira, bom dia, beijo para as crianças. Eu, na verdade, estava tão cansado ontem que eu fui dormir às 11h20, eu acho que eu dormi. Desliguei toda a minha luz e virei para lá para dormir às 11h20 ontem, né? 23h20. Fazia tempo que eu não ia dormir tão cedo, né? E eu acordei hoje 7h30, né? 7h15 acho que eu acordei. Aí tá bom dormir bastante, faz tempo que eu tô acordado, já fiz bastante coisa. E estamos rolando aí, né? Estamos caminhando aí, né? Jesus é bom, né? Foi um culto bacana ontem, espero que você tenha assistido. Essa semana vai ser outra semana intensa, né? Você sabe até quando que é a inscrição para o batismo em São Paulo? Tem alguma? Vai encerrar hoje, né? Hoje? Foi marcado, mas vai encerrar hoje. Eu acho que eu queria avisar você que está para encerrar já a inscrição do batismo em São Paulo, tá? Então, se você não se inscreveu ainda, faça isso hoje. Eu acho que hoje é o último dia do batismo, tá bom? A gente precisa encerrar para que a gente tenha noção de material, né? Oi, Ângela, bom dia, tá bom? Então, por favor, não deixe de, se caso queira, né? Descer as águas do batismo lá em São Paulo. Não deixe de se inscrever, tá legal? Não deixe de se inscrever para o batismo, para a gente poder encerrar isso, tá? Não esquece também que está aberta a inscrição para o batismo em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que será na próxima semana, né? Semana posterior ao batismo de São Paulo. Então a gente vai ter 2 semanas aí intensas, né? Lúcia Miabe, bom dia. Cristina Eis, Maria Hermes, bom dia. Parece que ficou sem som ontem, né, no culto no Acabou a momento. pilha, aquela hora que eu troquei. Faltou um pedacinho só, acho, né? Uns 10 segundos, eu acho, né? O Gabriel tá falando que acabou a pilha do microfone e ficou uns 10 segundos só, né? Mas se você ouvir ele inteiro, devagarzinho, você vai entender, né? Entendeu? Ô Gabs, tem alguma orientação específica para quem vai se batizar? Por baixo, vai com uma roupa escura, tá? Para não ficar transparente na piscina, tá bom? Aí com uma roupinha escura por baixo, as irmãs, né? Com uma roupinha escura por baixo, tá? Não precisa ir de roupa branca, tá bom? Não precisa ir de roupa branca, não tem necessidade nenhuma, você pode ir com a roupinha que você tiver, tá? Luciana Roquelli, bom dia ao povo gaúcho que tá aí também, Deus abençoe vocês. Não tem necessidade de ir com uma roupa branca, tá? Não tem, mas caso você queira, você pode ir. Não esquece só de colocar uma roupa por baixo, né? Uma roupa escura. Não esquece de levar uma muda de roupa. Lá vai ter o banheiro para você se trocar, uma toalha, tá bom? É só isso que você precisa aí, tá bom? Régio, milagre do bolo de chocolate. Foi uma glória isso aí, né? É um milagrão mesmo. E então é isso aí, tá? Beleza? Deus abençoe todos os aniversariantes.
tá? Todos os aniversariantes, Deus abençoe vocês, parabéns, feliz aniversário, você que fez aniversário sábado, domingo ou hoje, então Deus te abençoe aí, tá? Deus abençoe todos vocês, tá? Bom dia ao pessoal que está no Japão, bom dia ao pessoal que está na Coreia, bom dia ao pessoal que está na Europa, na Espanha, na França, Portugal, né? Vários lugares em Inglaterra, Nova Inglaterra, Deus abençoe vocês nos Estados Unidos, no México, Deus abençoe todo mundo que está aí para estudar, né? Denise Storks, minha camisa branca é a de sempre, é a mesma uma dúzia de sempre. Mesmo uma dúzia de sempre, minha camisa de algodão, que eu uso sempre de manhã. Normalmente você vai me ver com essa camisa, né? Normalmente você vai me ver, né? Com a camisa branca assim de manhã cedo, é a minha camisa de dormir, né? De até eu ir tomar banho, trocar de roupa, eu tô com ela. Vamos lá, posso ler o texto? Você já achou aí? Tá tudo certo? Tá tudo certinho, vamos lá. No Japão já seria boa noite. Boa noite. Não sei se já é, né? Será? Não sei. Vamos lá. O meu texto diz assim, ó, capítulo 7, verso 1 de Romanos, né? A gente está em Romanos, tá? Não sabeis vós, irmãos, pois que fala os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, e se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei do corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto, está no singular, para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Vamos mais para frente aí, irmãos. 7 diz assim, a lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado, e eu, naquele tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, esta lei em mim. Então, esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que trabalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou,
Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém? Vamos lá? Fecha os teus olhinhos, inclina a cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe na autoridade e poder do teu nome. Eu peço, Deus, que o Senhor dê para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Parece aqui nesse capítulo que o apóstolo Paulo se utiliza de um jogo de palavras, né? Mas na verdade não é, ele apenas quer deixar as coisas muito bem explicadas e dá a impressão de que fica um pouco difícil de entender, mas na verdade não é muito simples o entendimento desse capítulo. O apóstolo Paulo está falando sobre o pecado que opera através da nossa carne, né? E ele está dizendo que o Espírito é santo e o Espírito Santo ele quer viver na santidade, mas a carne que não é santa quer viver no pecado, né? E que nós temos então aqui uma luta, esse seria um resumo simples, né? Que aqui nós temos uma luta e para tentar nos livrar do pecado, né? Que o pecado ele é trazido pela lei, não é? Mas mesmo a gente sabendo através da lei que aquela ação é um pecado, nós gostaríamos de deixar aquela ação, porém a gente não consegue. Então nós temos sim uma luta, o Anderson Guirlanda, obrigado, Deus abençoe. Sim, irmão, no arrebatamento as pessoas vão morrer, sim. No arrebatamento as pessoas vão morrer. Se você parar para prestar atenção, é que eu evito trazer para você coisas muito à frente, né? Aí nos nossos estudos, para não confundir a cabeça das pessoas que estão começando, né? As pessoas que estão começando a aprender, de repente eu vou trazer aqui um ensinamento mais aprofundado sobre o arrebatamento, e aí a gente pode confundir a cabeça de alguém ou gerar algum problema. Então eu evito fazer esse tipo de comentário mais aprofundado. A minha intenção aqui é fazer um estudo raso para fixar os fundamentos da fé no coração de todo mundo, né? O corpo não será transformado, irmão. Nós seremos... Veja, o corpo de Jesus foi transformado. Você precisa observar a Bíblia. O corpo de Jesus foi transformado? Sim ou não? Não. A Bíblia diz que nós vamos receber um novo corpo. Quando a Bíblia fala transformado, né, glorificado, significa que nós vamos passar por uma transformação. Nós vamos passar por uma transformação. Mas não é uma transformação humana, é uma transformação espiritual, né? Então a Bíblia diz que o Senhor nos dará um novo corpo, revestido com a glória de Deus. Não é o teu velho que vai ser reformado, né? Eu brinco sempre que Jesus não faz reforma, Jesus quebra e faz novo. Jesus não reforma o vaso, né, Renata Moté? Eu também acho que ficou bem explicadinho, não ficou dúvida, né? Regina Célia Borba, como me inscrever no batismo de Porto Alegre? No link, irmã. Tem o link aí, então eu pedi para as moderadoras colocarem aí, ó. A Aldrin já colocou, a Wanda, é só você entrar no link e se inscrever, tá? Então nós vamos receber um novo corpo revestido com a glória de Deus. Não é o mesmo, tá? Esse novo corpo não vai ter corruptibilidade, não vai ser corruptível, não vai ter carne humana, né? Vai ser uma coisa... Então, Miriam Silva Borges Robles, pastor, o corpo de Jesus ressuscitou, o nosso vai ficar aqui na terra? Irmã, ele não ressuscitou o corpo de Jesus. Jesus recebeu um novo corpo. Jesus ressuscitou, não o seu corpo. Entendeu? Então a gente precisa cuidar com o que fala, porque não é isso que a Bíblia diz. Quando você se determina a ser um biblicista, você tem que observar a Bíblia com cuidado, né? Não dizer coisas que a gente ouviu dizer, a gente tem que ver, está escrito na Bíblia. A palavra de Deus diz que quando Jesus ressuscitou, a mãe dele não o reconheceu, porque era outro corpo. Ok?
outro, né? Ele tinha um novo corpo. Veja que o corpo dele comia peixe, bebia água, né? A gente vê lá no texto, porém atravessava a parede, né? Que o corpo velho de Jesus Cristo não foi encontrado, só estavam ali os lençóis. É mais ou menos como a gente... Tem muita gente que fica muito ligada a determinados detalhes que não são importantes. A pessoa, mas eu quero saber. Cara, mas ninguém sabe. Daí fica criando narrativas, né? Fica criando fatos que não existem, gerando aí problemas graves, gerando uma fé deficiente. Entendeu? Você está entendendo? Ó, Marisa, estou apavorado e confuso em suas palavras ditas no culto de ontem sobre o anticristo e o arrebatamento. Se o mundo vai acabar, como o senhor está comprando planos, comprando bens e fazendo planos? Marisa, se o mundo acabar daqui 20 anos, eu vou ficar morando debaixo da ponte 20 anos, porque o mundo vai acabar, e o dinheiro ficar guardado na conta, por que você está confuso? Usa teu cérebro, irmã. Cérebro. A Bíblia diz que nós temos que prestar um culto racional. Se o mundo vai acabar, eu vou vender todos os carros, pegar o dinheiro e vou fazer o quê daí? Daí vou ficar andando a pé 20 anos, se é que vai levar 20 anos para acabar, né? Se é que vai levar 20 anos para acabar. Eu acho que não vai, mas se é que vai. Ok? 30 anos, Maria dos Anjos Peixoto. Pastor, Jesus foi batizado com quantos anos? 30 anos. Ok? Então não é pelo fato de nós sabermos que o mundo vai acabar, que Jesus vai voltar, que o anticristo vai aparecer, que você vai ficar desesperado agora. Você não tem que ficar desesperado. Você tem que se converter para você ir morar no céu. Quando chegar, vou dar um exemplo para você. Você vai no médico, o cara fala, cara, você está com câncer. E você vai morrer daqui 5 anos. Aí você faz o quê? Você senta e fica chorando 5 anos? É isso que você vai fazer? A gente deve viver como se Jesus fosse voltar amanhã, irmão. A gente não sabe quando vai acabar. Nós temos uma noção em função dos sinais que Jesus Cristo está nos dando. Entendeu? Jesus deixou sinais, ele disse, olha os sinais. Mas ninguém sabe quando isso vai acabar. Quando eu falo para você, eu acho, o Sandro, não o pastor Sandro, porque o pastor Sandro tem que dizer para você o que está escrito na Bíblia. Eu, como pessoa, tenho os meus sentimentos, né? E tenho os meus achismos, mas eles são para mim. A gente pode morrer antes disso. Não é? Você pode pegar o avião cair. E você morrer. Você pode sair de carro, o carro bater, você morrer. Você pode subir no ônibus, o ônibus tomba, você morre antes de Jesus voltar. Então você não sabe o dia que você vai morrer. A gente não sabe o dia que Jesus vai voltar. A gente só, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê o Evangelho de Mateus principalmente, 23, 24, 25. Eu só estou ensinando a Bíblia para vocês, coisa que nunca ninguém fez. Entendeu? Pode dar uma chuva enorme, dar um deslizamento, a casa cair, sei lá, cair um meteoro na tua casa, explodir, morrer todo mundo. Como é que você sabe o dia que você vai morrer? Você não sabe. Nem eu sei, nem ninguém. Agora, porque Jesus vai voltar, eu tenho um monte de dinheiro na conta, eu vou comprar uma igreja para poder trabalhar nela 15 anos. 15 anos! E daí falar, mas Jesus vai voltar daqui 15 anos, vamos deixar o dinheiro aí. Daí vem o governo, toma teu dinheiro, você fica sem a igreja, sem o dinheiro. E andando na rua, fazendo culto debaixo da árvore, 15 anos. É só usar o cérebro, irmão, que você vai entender. É simples, tem coisas que são simples. Né? Você precisa andar aí 10 dias, né? Daí você tem dinheiro para comprar o chinelo, você vai morrer daqui 10 dias. Você vai ficar andando 10 dias descalço, com dor no pé, porque você não quer comprar o chinelo, porque você vai morrer. Tem que ter bom senso, irmão. Entendeu? Tem que ter bom senso. Você vai deixar de jantar hoje porque amanhã vai acabar o mundo? Você não vai jantar hoje, vai morrer com fome. Entendeu? Então, quando você morrer, Jesus voltou para você. Por isso, Cíntia, muito bem, que nós temos que manter a nossa lamparina acesa. O Willi está falando, o credo apostólico, luterano e católico diz, creio na ressurreição do corpo. Isso é mentira. Isso não é bíblico. Entendeu? A Bíblia diz que onde estiverem
amontoados abutres ou urubus, ali estarão os corpos. A Bíblia é muito clara, irmão. As pessoas que não lê a Bíblia, daí passa por esse tipo de coisa aí. Entendeu? Ô Pedro, você nem quer parar de zoar o meu Palmeiras aí? O Pedro tá falando assim, ó, o Palmeiras tem que ganhar o Mundial antes de Jesus voltar. Nós estamos orando aí, irmão, vai que ganhe, né? E se não ganhar, tá bom também, irmão, não tem problema, né? O que você não pode perder é o teu bom humor, isso aí você não pode perder. A tua santidade, isso aí você não pode perder. Entendeu, irmão? O teu bom senso, isso aí você não pode perder. A tua educação, o amor ao próximo. Entendeu? Sim, Suzana. Pastor, no novo corpo Deus colocou as marcas da estaca. É isso? Sim. Não tem estaca, irmão. Jesus não é vampiro. Não é estaca, são cravos, pregos, irmão. Tá? E do lado ele foi cortado com uma lança. Então não tem estaca. Tô só te corrigindo, tá? Porque eu quero que você fale direito, não fale errado. Senão depois alguém vai dizer, nossa, você fica assistindo esse pastor aí, daí fica falando estaca, né? Jesus não era vampiro, não tem estaca em Jesus, marca de estaca. É dos cravos, tá? Os cravos nas mãos e nos pés, são buracos dos pregos, ok? Nos seus rins, do lado direito, foi cortado com uma lança, tá? Não esquece, tá bom? Desculpa a brincadeira aí, mas eu quero brincar para ensinar você, tá bom? Então não é estaca, lembre-se. Estou te corrigindo para que você fale as coisas da maneira correta. Então, eu queria trazer para você aqui dentro disso que eu acho que é bem singular, né? Edmar, bom dia. Carmen, Neuminha, bom dia. Lucimar Gatinha, bom dia. Wesley, bom dia. Escuta isso aqui. Ele diz assim aqui no verso 13. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. 15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Eu acredito que você também é assim. Né? Aquilo que você quer fazer muitas vezes você não consegue, aquilo que você não quer você consegue. Você não queria brigar, aí você brigou, não é? Irmão, Lab Jerônimo, Deus abençoe. Não é assim? O que você queria fazer você não fez, mas o que você não queria isso você fez. Por quê? Porque a tua carne agiu à frente do Espírito Santo. Então, quando você estiver sendo dirigido, direcionado pelo Espírito Santo, a tua carne não vai prevalecer, vai prevalecer o Espírito. Por isso é tão importante você santificar a tua vida, por isso é tão importante você jejuar, por isso é tão importante você orar. Não é assim? Porque às vezes você vê uma determinada situação na tua vida, você não quer brigar, mas quando você vê, você já brigou. Não é, Sargento Lazarotto? Bom dia. Tudo bem, Gutinha? Deus abençoe você. Obrigado pela camisa, hein? Serviu, ficou perfeita. Tá? E que meu guarda-roupa terminaram meu guarda-roupa, agora o moço está lá terminando de fazer, por isso que eu não consegui guardar, ainda não usei ainda aqui, né? Mas eu vou usar, mas eu já experimentei, serviu, ficou show. Então, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero, isso eu faço, né? É mais ou menos quando você está com vontade de comer um doce, você assalta a geladeira com aquele espírito de gordo. Daí você vai lá com aquele desejo, come aquele pudim todo, né? Daí quando você senta, você fala, meu Deus, eu não acredito que eu comi tudo aquele pudim. Daí começa a passar mal, porque você comeu no impulso. Você não queria comer aquilo, mas que você vê, você já comeu. Né? Daí você passa mal, daí o índice de glicemia vai lá em cima, daí você não fica legal, daí as coisas não ficam legais. Entendeu? Então é assim que o apóstolo Paulo traz essa demonstração para nós dessa luta que nós temos, meus irmãos, entre aquilo que a gente quer fazer e aquilo que a gente faz, que é muito diferente, tem uma diferença gigantesca entre uma coisa e outra, né? Então nós obrigado. Então nós, dá uma olhada aqui, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Então a gente tem uma luta entre o espírito e a carne, né? No espírito
e a carne. 16. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Então, a palavra de Deus, não, irmã, não sou diabético, nunca tive diabetes, graças a Deus, nem pressão alta, colesterol alto, nada. Apesar de ter sido grande, né, robusto, nunca tive nenhum tipo de problema, porque eu sempre trabalhei aí bastante, me exercitei bastante aí, né. 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Tendo em vista que eu tenho conhecimento, oi Noelma Silva, tendo em vista, Rosemary, Candiota, Rio Grande do Sul, Deus abençoe. Tendo em vista que eu sei que é o pecado que opera em mim, então posso pecar? De maneira nenhuma. Entendeu? De maneira nenhuma. Então nós precisamos, eu e você, né? Nós precisamos andar na presença de Deus e ser uma bênção. Tá? Andar na presença de Deus e ser uma bênção. Ele está falando sobre a relação da lei, irmã. Porque eu preciso explicar, você não sabe? Se você está casado segundo a lei, você está ligado ao seu marido e vice-versa? Não precisa isso aí, né? Claro, isso todo mundo já sabe, né? Entendeu? Todo pecado impede a nossa ida para o céu? Sim. Precisa haver arrependimento para que através do arrependimento haja perdão. Tá? O pecado é um impeditivo da graça manifestar-se em você. Se não houver arrependimento, você está no mato. Né? Como é que você quer ir para o céu se você não arrependeu? Mas a gente já tratou isso aí, né? Já conversou bem isso aí, tá bem conversadinho, você já aprendeu isso aí, né? Não aprendeu? Você já aprendeu, né? 18. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. A pessoa que fuma, ela quer parar de fumar, ela não consegue parar de fumar. A pessoa que bebe, ela se sente mal depois que ela bebe, ela quer parar de beber, mas ela não consegue. Por quê? Porque a carne é mais forte que o espírito. Entendeu? A carne é mais forte que o espírito. Ô Isabel, Deus abençoe. Certo, irmão? Então a nossa luta ela é constante, né? A nossa luta ela é e vai ser até Jesus voltar constante na nossa carne. Quem aqui não gosta de tomar um sorvete, por exemplo? Você gosta de tomar sorvete, né? Mas quando você olha para esse sorvete que você compra aí que só tem gordura hidrogenada, isso aí faz um mal desgraçado para todo mundo, né? E a gente olha para o sorvete, é difícil resistir, né? Não é difícil. É um calor, né? E aí você fala, nossa, mas se eu tomar esse sorvete faz um mal desgraçado. Mas o troço é gostoso pra caramba, né? Entendeu? Sim, Rubi, a Bíblia diz que 7 vezes, 70 vezes, toda vez que alguém te ofender, se arrepender, pedir pedir perdão, você tem que perdoar. Né? Você vai tomar... Então tudo é difícil, cara. Lutar contra as coisas desse mundo é difícil. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Entendeu? Não é absolutamente fácil. É porque... De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Irmã, o apóstolo Paulo está se utilizando da lei do divórcio. Ele está se utilizando da lei do divórcio. Para dar um exemplo para você, marido Cristo, a lei é a palavra de Deus. Se é casado com Jesus, como é que você vai morar com outro homem? É uma parábola que ele está te utilizando aqui para falar. Entendeu? Você não pode ter 2 maridos. Você tem, o pastor brinca, eu brinco sempre, falo que você não tem 2 bundas, você só tem uma, né? Que a pessoa quer conviver em 2 igrejas. Você não pode, ou se serve uma, serve a outra. Você está numa, noutra. Entendeu? Para algumas pessoas é fácil você largar as coisas. Eu, por exemplo, dificilmente eu não tomo sorvete mais. Dificilmente não, eu não tomo mais. Na outra semana lá no sítio, por exemplo, a galera falou, compra um sorvetinho lá, tá? Eu não tomo mais sorvete, mano. Muito difícil. Entendeu? Desculpa aí com meus pelinhos. Abre a porta, Gabriel, por favor. Eu não tomo mais esse negócio aí, né?
Entendeu? Discipulado é criar discípulo. Vou soltar eles aí, Gabriel. Fazer um discipulado é criar um discípulo. Entendeu? Fazer um discipulado é criar um discípulo. Tá bom? Isso é fazer um discipulado, criar um discípulo. O que é o batismo no Espírito Santo? A Nairoca quer saber. É o capítulo 2 do livro de Atos, onde a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre as pessoas e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é o batismo com o Espírito Santo. É você receber o Espírito sem medida e junto com eles os dons do Espírito Santo, né? Eu gosto de sorvete, mas para mim o sorvete ele tem que ser com creme de leite, não com gordura hidrogenada, né? Eu às vezes vou tomar um sorvete, uma sorveteria aqui em Guaratuba que faz um sorvete, eles chamam de gourmet, né? Ele é mais caro, mas é um sorvete com creme de leite e fruta, na verdade, né? Quem tem tempo de fazer, eu gostaria de ter tempo de poder fazer um sorvete, né? Com creme de leite, com fruta, até tenho as manhas, né? Mas não tem tempo aí, né? Como a pessoa sabe, porque você vai saber, irmão. Se isso acontecer com você, você vai saber, né, Roca? Você pode ter certeza disso aí. Se você for batizado com o Espírito Santo, você vai saber, você pode ter certeza. Entendeu? Existem algumas coisas que não tem como eu explicar, você tem que sentir. Entendeu? As pessoas têm muitas... Sueli Pimentel, fiz uma declaração de cremação com doação de órgãos. Pode? Pode. Por quê? Porque a Bíblia diz que não há demonstração maior, obrigado, Lulu, não há demonstração maior de amor do que você dar a tua vida pela vida do teu irmão. E eu acho que a doação de órgãos se encaixa nisso aí. Doar sangue, né, medula óssea. Se você pode, você deve fazer. Se você pode, você deve fazer. Eu gostaria de poder fazer, caso fosse necessário. E desse tempo, né? Eu já disse para você que a minha fé é baseada em Cristo e na palavra de Deus, nas coisas que Jesus me falou. Eu já disse isso aqui para você, né? Então, agora, se tiver a oportunidade de, né, fazer doação de órgãos meus, eu sou doador de órgãos, né? Entendeu? Doador de medula, sou também. Doei sangue muito tempo, uma parte útil, né, da minha vida há muito tempo. Depois Deus falou que era para mim parar e não. Lucas Torres, pastor, você gosta de açaí? Eu gosto daquele açaí que vem com chocolate que você põe no copo assim, sabe? Que você põe chocolate em volta do copo, depois põe aquele troço de açaí com coisa assim. Eu gosto. Só o açaí eu não curto muito, mas ele cheio de porcaria eu gosto, entendeu? Eu gosto, né? É legal, mas se não, não. Então, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Isso aqui é uma coisa que as pessoas têm que aprender. Tem gente que acha que é bom, né? Entendeu? Tem gente que acha que é ruim, né? Congregar, Rose Oliveira, eu tô falando, não, estudar, você pode, não vejo problema, é congregar, não, né? Entendeu? Então, primeira coisa que a gente... Gina Oliveira, se não formos batizados com o Espírito Santo, isso implica nossa salvação? Não. Para salvação, a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Não é batizado com o Espírito Santo, é batizado nas águas. Tá? São coisas diferentes. Quando você crê no Senhor Jesus, você recebe o Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você é cheio dele. Eu já expliquei para vocês sobre medida. Medida, né? São coisas diferentes. Não influencia a tua salvação. Isso é igual ao dízimo. O dízimo não influencia na sua salvação, influencia na tua vida financeira. Tá? São coisas diferentes que a gente precisa aí. Kiko, se eu tomar leite em pó, eu caio duro, eu não posso comer leite em pó. Entendeu? São coisas diferentes aí, né? Isaulina, as gordices aí desse povo é muito gordice, né? Com morango, vai bem também, né? Essas coisas boas. Nós estamos falando da Bíblia, vocês estão falando comida aí já, né? Segunda-feira, gente. Segunda-feira vocês já estão aí de boca nesse negócio aí, né? E aí pessoas falam em línguas estranhas. Línguas estranhas é um dom do Espírito Santo. Falar em outras línguas, tá? Em outras línguas, tá bom? Outras línguas é um dom do Espírito Santo. A língua dos anjos, né? É um dom do Espírito Santo. O legal é você ter o dom de falar e interpretar. Drix
History, é assim que fala a tua página? Pastor, quem levou o senhor à igreja? Deus, o Espírito Santo que me levou para a igreja. Foi Senhor. Eu recebi convite de um monte de gente. Um dia eu dei uma vontade imensa no meu coração e eu fui na igreja, levado pelo Espírito Santo. Tá? Quem não é batizado com o Espírito Santo não é verdadeiramente convertido? Sim e não. A tua conversão não tem nada a ver com você ser batizado com o Espírito Santo. Vocês têm que entender isso. O batismo com o Espírito Santo, com a evidência do dom de línguas estranhas, ele é dado para as pessoas que vão trabalhar na obra, mais ou menos como uma ferramenta. Eu já falei para você aqui do carro, eu brinquei aqui que você compra um carro zero, né? O carro zero pode vir com direção hidráulica ou não, mas não vai impedir você de dirigir ele, vai ser mais fácil apenas. Então, quando você tem um chamado espiritual para trabalhar na obra, Deus vai te dar os dons que você precisa. A Bíblia diz isso, os dons são para a edificação da igreja. Entendeu? Wilson Wong, sim e não. Eu não tenho noção de onde elas são. Né? Às vezes, quando você é batizado com uma língua estranha, pode ser uma língua que era de um povo estranho, de um lugar estranho. Eu não sei dizer para você. Pode ser linguagens de outros lugares, por exemplo. Né? Pode ser algumas pessoas que são contrárias aos dons do Espírito dizem que é glosonaria, ou seja, que são, por exemplo, se é batizado em língua estranha, você fala japonês, por exemplo. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Né? Você vai trabalhar no Japão, Deus vai te levar para lá, você é um missionário, e Deus te dá um dom de língua estranha de você falar em japonês. Isso pode? Claro que pode. As pessoas precisam aprender a não limitar Deus, e Deus pode fazer o que Ele quiser. Dentro do seu poder e autoridade, Ele pode dar para você o dom de falar em japonês, por exemplo. Pode. Mas o apóstolo Paulo diz assim que nós falamos as línguas dos homens e dos anjos. Entendeu? Rosane Beltrame, não entra por esse caminho aí que não vai dar certo. Trazer outros versos, a gente está estudando esse aqui. A gente já estudou Romanos, 1 Coríntios 15, é só você ir lá e olhar. Tá? Tem outros estudos aí, você vai lá e vê, senão eu vou puxar o pessoal para outro. Aqui é raso, eu já falei para você. Então não vai aprofundar. Tá? Só vou trazer o texto que está aqui para a gente ir estudando, lendo e aprendendo. Eu não vou para outro lugar aí. Entendeu? Ivone Reis, eu concordo com você. Muitos estão zombando desse dom do Espírito Santo. Mas quando você zomba do dom do Espírito Santo, você zomba do Espírito Santo e você vai para o inferno por causa disso. Entendeu? E muita gente zombando do Espírito Santo. Eu concordo com você. Principalmente humoristas, né? Ficam brincando de falar em língua estranha, ficam zombando do Espírito Santo e, infelizmente, a maioria deles eles são evangélicos. Né? E ficam zombando, falando um monte de bobagem a respeito do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que você pode estar pecando contra o Espírito Santo e não tem perdão, você vai queimar no quinto dos infernos. Entendeu? Então, cada um é cada um. Eu acho que todo mundo tem liberdade. Eu falo aqui sobre liberdade de expressão. Eu creio nisso na Bíblia também. Você tem liberdade. Entendeu? Tem um monte de gente aí zombando do Espírito Santo. Eu concordo plenamente com você. E este vai para o quinto dos infernos. Você pode ter certeza disso. Porque a Bíblia diz que está cheio de joio no meio do trigo, irmã. Tem um monte de joio no meio do trigo. Entendeu? Mas a gente só vai, né? A gente só vai saber disso quando Jesus voltar, quem vai ficar aí na terra, né? E ainda assim, depois, muitos ainda não terão a oportunidade nem de subir. Né? Na verdade, não, Giovana, você não precisa treinar para falar em língua estranha. O dom de língua estranha, ele prevalece em você. O que acontece? Muitas pessoas já foram batizadas com o Espírito Santo e não sabem. Já recebeu o dom, mas ela não sabe. Isso é muito comum. Por quê? Porque não tem o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, ó, abra a tua boca que eu a encherei. Não é isso que a Bíblia diz? Tem gente que acha que o Espírito Santo é como um carrasco, que ele vem e vai obrigar você a falar. Né? Que se não for isso, não é o batismo com o Espírito Santo. Não. Às vezes você está orando e você ouve o Espírito Santo falar aqui dentro da tua cabeça, ou dentro do teu coração, se você preferir.
e você está orando aqui, falando, oh, Jesus, e você começa a ouvir aquela vozinha em língua estranha aqui dentro. Ou aqui, quando você está orando, quando você está na igreja. Escute isso que eu vou te falar. E aquilo ali já é o Espírito Santo querendo falar na tua boca, mas você não deixa. Por quê, pastor? Isso é bíblico? Sim. A Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Certo, irmão? A Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta e que o Espírito Santo não vai obrigar você a falar língua estranha. Entendeu? Não vai obrigar. Então, muitas vezes, você está ouvindo aquela vozinha. Às vezes, você está no banheiro, está tomando banho lá. Você pode estar tomando banho. E aí você ouve o Espírito Santo falar com você, dentro da tua cabeça ou dentro do teu coração. Escute isso aqui, isso é uma coisa muito importante. E aí, se você começar a falar o que você está ouvindo, repetir, devagarzinho, uma, duas, 3 palavras. Olha o que a Bíblia diz. Abra a tua boca que eu a encherei. Então, e você começar a falar o que você está ouvindo. Aí vai fazer assim, ó. Pô! Você entendeu? Aí sair da tua boca naturalmente. Porque o Espírito Santo já está falando com você, mas você, por causa da tua incredulidade, muitas vezes. Entendeu? Por causa da tua incredulidade, você não permite que o dom flua como um rio. Entendeu? Vai fluir da tua boca. Você pode acordar falando em língua estranha. Cara, você tem que entender o seguinte, a gente está tratando com Deus e com o Espírito Santo. Você precisa entender isso aí. Então isso não é uma ciência exata. A gente não está falando de matemática. A gente está falando de fé. Você está entendendo? A gente está falando de fé, cara. Então a Bíblia diz que a gente traz à existência o que não existe pela nossa fé, irmão. Então quando você ouvir a voz do Espírito Santo falando com você em língua estranha, você vai ouvir e vai começar a falar o que você está ouvindo. Ó. Entendeu? Repete, vai falando. Você vai falando, você está orando, você está na unção, você está ali na presença e você vai se surpreender quando aquilo, sabe, vai ser como uma grande barragem, uma barreira, uma represa que está ali represada por causa da tua falta de fé e de repente você cresce, você abre a porta e o Espírito Santo sai bradando na tua boca e nunca mais vai parar. Você entendeu? Entendeu, irmão? É assim que é. Então tem muita gente que já recebeu o dom do Espírito Santo, mas não deixa ele funcionar. Isso é igual se ganhar um carro, o carro está na garagem, você tem a chave, mas você não vai lá e liga para sair, o carro está lá na garagem, você já ganhou. Aí você fica orando e fala, Jesus, eu quero receber o dom do Espírito. Fala, cara, eu já te dei, mas você não usa. Entendeu? Agora você vai ficar dando trela para um bando de endemoniado que fica falando um monte de merda ou você vai ouvir a Bíblia? Quando é que vai acontecer? Entendeu? Então, nós estamos vendo aqui, ó, olha o que a Bíblia diz. Se eu faço o que quero, consinto com a lei que é boa, de maneira nenhuma. Agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O contrário também é verdadeiro. Tem determinadas coisas que já não é mais você que faz, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Entendeu? Então o Espírito Santo quer usar a tua vida, o Espírito Santo quer te dar uma mensagem. Vou dizer, quando você começa a falar em línguas estranhas, você recebe esse dom e ele flui na tua vida, ele pode vir com muitos outros. Isso pode ser no teu quarto, no chuveiro, quando você está na igreja orando, quando você está participando do culto, você ouve, pô, e vai acontecer. Entendeu, irmão? Eu conheci pessoas completamente analfabetas, por exemplo, que foram batizadas com o dom de línguas e começaram a falar inglês fluente e perfeitamente. Porque Deus tinha mensagens para aquela pessoa entregar para pessoas que eram dos Estados Unidos ou da Inglaterra, sei lá de onde.
Missionário que ia ser levado, japonês, eu já vi muito isso na minha vida. Pessoas completamente analfabetas, de pai e mãe. Não falava nem o português direito, mas falava japonês perfeitamente. Começava a falar em língua estranha e começava a falar em português, em japonês. Isso, cara, é Deus. Agora, se você quer limitar Deus pela tua falta de fé, daí eu não tenho o que fazer. A Isabel está dizendo, importante comentário, Isabel. Pastor, mas vão achar que estamos imitando alguém. Se você está fazendo as coisas preocupado com o que os outros acham, Isabel, os outros que se danem, irmão. Faz a vontade de Deus. Que os outros achar é problema deles. Você entendeu? O que os outros vão achar é problema deles, cara. Você sacou? Pode, Janilde Rodrigues, claro que pode. Tá? Então, o Espírito Santo, ele quer manifestar-se através de você, mas como é que ele vai falar se você não deixa? Se você não abre essa bocona bonita que você tem cheia de dente? Então, quando, na próxima vez que isso acontecer, você já está aprendendo, eu estou te ensinando, não deixe a tua carne reter o Espírito Santo. É o que nós estamos falando hoje aqui, ó. A luta entre a carne e o Espírito. O Espírito Santo quer se manifestar, falar na tua boca, mas a tua carne diz, esse negócio aí não é de Deus. Mas eu ouvi o fulano falar que essa voz aí não é o Espírito Santo. E você fica retendo, e o Espírito Santo quer usar você, e o Espírito Santo quer usar a tua boca para profetizar, o Espírito Santo às vezes quer usar a tua boca para falar com você mesmo. Muitas vezes eu vou orar de madrugada, e o Espírito Santo toma a minha boca e fala comigo mesmo. De madrugada, sabia disso? Ele fala comigo, irmão. Eu estou entendendo perfeitamente o que ele está falando. E é como se os meus olhos olhassem a minha boca falando, mas não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo. Entendeu? Era o Espírito Santo aqui que estava falando. E ele fala comigo, me conta coisas, me fala usando a minha própria boca. Certo? Então, o nosso corpo, e esse texto hoje, a gente já está terminando ele aqui, né? O 24 diz assim, miseravelmente homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então o nosso corpo, ele combate contra o Espírito Santo. Entendeu? O nosso corpo combate. Então nós temos que buscar, né? 1 Coríntios capítulo 12, busque os melhores dons para edificação da igreja. Dom da profecia, o de falar em línguas estranhas. Quando você orar, você não fica orando para Jesus te dar carro, jejuando para Jesus te dar uma casa, não. Você ora e jejua para você receber os dons do Espírito Santo, para você receber o dom de falar em línguas estranhas, a multiplicidade de línguas, né? Ou de variedade de línguas, se você preferir. Entendeu? Através da tua oração, faz um jejum, Senhor, eu quero jejuar e eu vou começar a fazer uma oração aqui para eu receber o dom de línguas, mas eu quero receber, pedir e dar-se-vos-á, mas eu quero receber ele com a interpretação, eu quero também, Senhor, ter interpretação de dom de línguas, eu quero ter a variedade de dom de línguas, eu quero, meu Deus, é buscar e receber. Agora, se você não busca, é o azeite na lamparina. Ter azeite na lamparina cheio do Espírito Santo. Agora, tem um monte de gente que vai zoar você? Tem. Tem um monte de gente que vai falar que o que você está fazendo é do diabo? Tem. Mas quando Jesus voltar, eles vão tudo para o inferno. Porque eles estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, que te chamou, te levantou. Então, se você vai, irmão, se você vai, tem que, Silvia, procura um dos administradores, Silvia Martins. Agora, se você vai ficar olhando para o que os outros vão falar, porque os outros vão pensar, daí você vai para o inferno junto com os outros. Entendeu? Daí você vai para o inferno junto com os outros. Porque se todo mundo vai para o inferno porque está blasfemando, se levantando, entendeu? Daí você vai junto com os caras, se a Maria vai com as outras. Os caras vão pro inferno, você vai também. Gente, eu preciso orar, que eu tenho que ir no cartório, tô atrasado já, tá? Vamos lá? Feche teus olhinhos aí que nós vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje, dessa segunda-feira. Eu peço que o Senhor venha dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, e que a gente possa aprender contigo, Senhor, cada dia. Querido Espírito Santo, enche-nos com os teus dons, Senhor. Dá o dom para o teu povo que está buscando. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha dar o dom de falar em outras línguas, o dom de traduzir outras línguas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor venha encher cada um deles com o teu poder, com a tua autoridade, os abençoando na autoridade e poder do nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa abençoar a água que os irmãos estão colocando aí, quando beberem dela, sejam alcançados.
pelo teu poder e pela tua autoridade, em nome de Jesus, amém e amém. Falou, galera, amanhã a gente volta, de tarde a gente tem desdobramento, a gente vai conversando aí, beijinho para todo mundo, Deus abençoe vocês, tchau.